Primeiramente, queria fazer uma breve retrospectiva de que essa reforma tributária passou pelo plenário da Câmara sem o tempo devido para os deputados lerem, estudarem e entenderem. Depois, o governo federal liberou mais de 7 bilhões num só dia para que os deputados votassem. Isso não é um bom sinal. Terceiro, que muitas das nossas críticas, como a criação de um conselho, trazendo ainda mais poder, centralizando o poder em Brasília, foi uma das nossas principais críticas, permaneceu. Além disso, criação de mais IPTU de barco, IPTU de jet ski, taxação de herança e tantas coisas que nós não vemos em outros países que está sendo posta. Nós temos certeza dos esforços do senador Eduardo Braga para melhorar o texto da Câmara, mas eu tenho que pensar em Brasil, mas preciso pensar em Santa Catarina. A cada R$100 que os catarinenses pagam de impostos, aproximadamente somente R$10 voltam para o meu estado. Isso não foi corrigido. E as concessões, nesse último relatório do relator, infelizmente, contempla setores da economia que eu não concordo que precisariam de incentivos e de cortes de impostos. Então, ouvindo os empresários de Santa Catarina, ouvindo o governo do estado de Santa Catarina, vendo que muitas coisas que nós criticamos lá atrás, quando o texto chegou no Senado, não foram corrigidas, e entendendo que isso vai aumentar a carga de impostos sobre o catarinense, sobre o brasileiro, que era uma condição para que nós não votássemos, então, com certeza, nós não temos como apoiar essa reforma. Nós apoiamos a reforma tributária, precisamos simplificar, precisamos acabar com esse dito manicômio tributário que é o Brasil, mas não é qualquer reforma tributária, não é uma reforma tributária que cria um IVA dual que não existe em lugar nenhum no mundo, é mais uma jabuticaba brasileira. Então, o meu voto é não. E espero que os outros senadores tenham consciência de que a reforma, como foi proposta, como veio da Câmara e como nós alteramos aqui no Senado, ela realmente vai aumentar os impostos para os brasileiros e nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Bancos precisam de incentivos? Não precisam. Times de futebol precisam de incentivos? Eu vou parar por aqui. Mas então são setores da economia, grandes indústrias, nós temos tão poucas no Brasil. Eu quero que o meu país se industrialize, mas as grandes indústrias precisam de mais incentivo. Então são questões que nós não podemos concordar. Alguns benefícios para indústrias automobilísticas instaladas em alguns estados. Não é uma reforma tributária para o Brasil? Por que alguns estados estão sendo preteridos aos outros? Por que não tem incentivo fiscal, por exemplo, para a indústria automobilística que se instala em Santa Catarina? Então eu não posso pensar no Brasil esquecendo de Santa Catarina, nem posso concordar com benefícios que sejam concedidos a empresas já consolidadas no mercado, bancos, times de futebol têm que se sustentarem com merchandising, com venda de produtos, com amistosos, com jogos, e não com dinheiro público, e não com incentivo fiscal do governo federal. Vamos ajudar os esportes? Sim, especialmente os esportes que ainda não se desenvolveram no Brasil e que precisam de incentivo. Não o futebol, que nós somos o país do futebol. Então essas são algumas considerações que são pertinentes do porquê que nós votaremos não hoje na reforma tributária.